Bem-vindo ao Lendas de Nutrição de Plantas, um programa de entrevistas com especialistas em fertilidade. O nosso papo hoje vai ser com o José Antônio Quaggio. Ele é pesquisador do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, e é também um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do sistema IAC de análise de solo. Bom, voltando àquilo que a gente tinha falado no início, o senhor é um dos grandes responsáveis pela criação desse método IAC de análise de solo. O que é esse método? A agricultura brasileira ela era muito influenciada por agricultura de outros países, notadamente Europa e principalmente Estados Unidos. Então, os primeiros métodos de análise de solo que vieram para o Brasil foram desenvolvidos pelo Instituto Agronômico Campinas. O Instituto Agronômico Campinas foi pioneiro em fazer análise de solo no Brasil. Para você ter uma ideia, em 1889, o Instituto Agronômico já fazia análise de solo para cafeicultores aqui no estado de São Paulo. Nossa. E o Instituto foi fundado porque Dom Pedro II, que foi quem fundou o Instituto Agronômico, ele queria saber o porquê que a cafeicultura, quando você derrubava a mata, botava fogo na mata, plantava o café saía exuberante, e depois de alguns anos essa cafeicultura decaía e ela sucumbia. E aí novas áreas de floresta eram derrubadas e novos cafezais eram plantados e aquilo ia ficando para trás, plantando pasto, outras culturas, né? Quer dizer, ele já tinha essa noção de que ia avançando, uma hora ia acabar. Exatamente. Só que aí se ficou provado que quando você queima a mata, você introduz junto com as cinzas da floresta uma grande quantidade de nutrientes para as plantas. E essa quantidade de nutrientes é suficiente para suportar a cultura do café, por exemplo, naquela época, por alguns anos. E Dom Pedro foi tão hábil que contratou um químico de solo, um austríaco, cujo nome é Franz Wilhelm Daffer, para montar o Instituto Agronômico Campinas, que ele queria descobrir por que o café sucumbia depois de alguns anos da derrubada e colocação de fogo. E esse austríaco trouxe já alguns métodos de análise de solo que existiam lá fora para o Brasil. Então nós tivemos daí o pioneirismo do Instituto Agronômico em fazer análise de solo, parte dessa época. E nós até hoje estamos mantendo liderança em pesquisa nesse setor. Nós fomos trabalhando inicialmente com métodos, os pesquisadores mais antigos do agronômico, adaptando métodos importados, até que chegou um ponto que nós chegamos à conclusão que, pela diferença de solos de zonas temperadas, como os Estados Unidos, na Europa, os métodos de análise de solo não se comportavam bem nos solos tropicais e subtropicais do Brasil. Daí a necessidade de desenvolver tecnologia nossa, própria. Foi quando deu início o sistema IAC de análise de solo, que simultaneamente nós introduzimos no início dos anos 80, para ser mais preciso, em 82, nós introduzimos um novo sistema de recomendação de calagem, que mostrava para nós já tínhamos experimentos conduzidos no Cerrado. Eu instalei o primeiro experimento Cerrado em 77, com doses de calcário que saíam de 2 toneladas, de 0 até 12 toneladas de calcário por hectare. E esse experimento, ele quebrou paradigma, que até então havia uma certa dúvida, discussão entre alguns pesquisadores, professores de fertilidade do solo, que não poderia utilizar mais do que 2 toneladas de calcário por hectare, que aquilo poderia provocar uma dispersão de argila, comprometer a estrutura de solo, o que não era verdade. A hora que nós montamos esse experimento, ficou claro para nós que o Cerrado precisava de 3, 4 vezes mais calcário do que se recomendava até então. Foi daí que surgiu a necessidade, bom, nós temos que criar um método de análise de solo capaz de detectar essa necessidade muito maior do que aquela que vinha sendo usada até então. Então, esse sistema do IAC... começou com uma nova recomendação de calagem que nós conhecemos hoje como método da saturação de bases. E esse é um tema de mestrado do senhor, é isso? Sim, sim. Eu desenvolvi esse assunto durante a minha dissertação de mestrado, né? Eu defendi esse mestrado em 82, em 83 esse método estava em rotina já no estado de São Paulo. E até hoje ele é o mais usado em todas as regiões avançadas, tem agricultura avançada no Brasil, quer seja no Cerrado, na região até do Vale de São Francisco, que tem bastante agricultura de altíssima performance lá. Quer dizer, ele né? funciona para
as várias regiões, porque o Brasil tem Claro. regiões super diferentes, é como se fossem E vários países ou no mesmo país. Sim, claro, é porque é um método que você tem um controle perfeito da reação do solo em relação à capacidade de troca de cátions, que isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é como se fosse uma caixa d'água. O solo, se você quiser entender muito rapidamente o solo o que é, o solo é como um reservatório de água e nutrientes para as plantas. É a mesma coisa se tiver um reservatório na sua casa de água. Tem casa que tem reservatório de 500 litros, outra tem de 1.000 litros, 200 litros. O solo é assim, tem solos que têm capacidade maior, outros têm capacidade menor, e esse método é capaz de ajustar essas diferenças de tamanhos de reservatórios de solo. Por exemplo, um solo mais arenoso, com menos matéria orgânica, vai precisar doses menores de calcário, porém aplicadas mais frequentemente. Solos mais argilosos, que também terão mais matéria orgânica, são solos que terão calagens em doses maiores e que vão ter um efeito residual maior. E por aí vai. Por isso que ele é bem ajustado a essas condições. A calagem, na verdade, é descobrir o nível de nutrientes de cada amostragem de solo, é isso? Não, a calagem é para corrigir a acidez de solo. Mas tem que descobrir o nível que precisa naquele pedaço. Sim, uma vez identificado, você retira uma amostra de solo com critérios bem definidos, o agricultor tem que percorrer áreas homogêneas, retirar pelo menos 15, 20 subamostras, misturar muito bem, encaminha isso para o laboratório, pode ser feito por correio ou pode ser feito isso pessoalmente, algumas cooperativas juntam isso, levam diretamente para o laboratório, enfim. A análise chegando no laboratório, você tem que ter método para pegar aquele solo, preparar aquele solo, analisar isso aí e ver qual a necessidade de calagem que aquele solo tem. Para corrigir o quê? A acidez de solo, que é um item da maior importância para a agricultura brasileira. Um outro item muito importante, que eu sei que o senhor é um grande defensor, é o uso do calcário, né? O calcário é abundante no Brasil e a gente sabe que ele é subusado, né? Usa-se pouco para a quantidade de oferta que tem. Por que isso acontece? Interessante a sua pergunta e vem a complementar o que eu já tinha mencionado. Quer dizer, a calagem é a prática de aplicar o calcário ao solo. Nós temos hoje no Brasil uma área aproximadamente de 60 milhões de hectares em cultivo. E o que acontece? Nós estamos trabalhando com mais ou menos 36 milhões a 40 milhões de toneladas de calcário. Estamos usando menos de meia tonelada de calcário por hectare. O ideal seria o quê? Ser pelo menos uma tonelada de calcário por hectare na média dos anos. Quer dizer, tem anos que você vai aplicar 3 toneladas, mas vai ficar 2 ou 3 anos sem aplicar, dá uma média de 1 tonelada por hectare ano, né? Porque o calcário tem um efeito residual, você não precisa aplicar todo ano, né? E é um insumo extremamente brasileiro, genuinamente nacional. Nós temos jazimentos aqui que dá para usar centenas e centenas de anos, e além dos benefícios diretos que traz para a produção das culturas, reduzindo a acidez de solo, aumenta muito a eficiência de fertilizantes. Isso que eu queria que o senhor me explicasse. Quer dizer, adianta usar fertilizante se aquele solo não estiver corrigido e não tiver calcário nele? Bom, não é o ideal. Quer dizer, o ideal para você otimizar, porque os fertilizantes eles têm um custo, se você gasta R$100 para colocar uma tonelada de calcário em média aqui no estado de São Paulo, os mais distantes chega a R$120. Posto fazenda, os fertilizantes vão custar no mínimo R$1.500 a R$1.700. Ou seja, nós temos uma relação de 11, 12 para 1. Para cada tonelada de fertilizante, representa 10 toneladas de calcário. Só que você é um insumo muito mais caro e que você tem que usar com a maior eficiência possível, porque além de ser caro, o Brasil, para a nossa agricultura, o Brasil tem uma dependência enorme disso aí. Uhum. Nós importamos 70% do fertilizante nitrogenado, importamos 50% dos fosfatados e potássio quase 100%. Uhum. Então isso aí custa divisa para o Brasil, nós temos que mandar dólar para fora para trazer insumos que são fundamentais para a agricultura. E se você usa esses produtos que são mais caros, porém de uma forma ineficiente, é óbvio que não é o ideal. E nós temos resultado mostrando que para fertilizante fosfatado, por exemplo, e não só para eles, você pode aumentar a eficiência em 60% a 70%. Nós temos experimento com nitrogênio, só pelo fato de você corrigir a acidez de solo, aprofundar o sistema radicular da planta, você chega a produzir 70% a 80%
mais resultado com adubação nitrogenada em milho, que foi onde nós medimos isso, do que sem a calagem. Então, a correção da acidez é um ponto de partida para uma agricultura eficiente. E onde está o problema? O grande produtor e o médio produtor já sabem disso. Agora, eu falei para você que o agricultor pequeno, ele tem dificuldade, ele nem sabe que existe análise de solo. Então, ele desconhece o problema de acidez. E é onde está o nosso menor consumo de calcário, que é quase zero, para não dizer zero. O senhor estava me contando até uma história de um pequeno produtor de um assentamento próximo da sua fazenda que resolveu plantar banana. Como é que é essa história? Então, ele plantou banana e é um assentamento dos mais antigos que existe aqui no Brasil, né? E ele tem uma área de 15 hectares, tudo terra roxa. O solo que teoricamente seria de muito boa fertilidade, né? Só que é um solo extremamente ácido. Ele plantou as bananas lá e ele falou: doutor, essa banana não vai, e não sei o que eu faço com aquilo, e eu ponho esterco de galinha, eu ponho esterco das minhas vacas lá, e não vai, que ele também tira leite, né? Eu falei, tira uma amostra de solo. Peguei e emprestei um trado para ele, nunca tinha feito análise de solo. A hora que eu fui ver o pH do solo dele tinha 3,9, quer dizer, saturação de bases de 4%. Da caixa d'água que cabe no solo dele, só 4% tem de nutriente para a planta. Isso que significa saturação de bases. Os outros 96% é acidez, quer dizer, não vai. A banana é uma planta extremamente sensível à acidez de solo, né? E ele nunca tinha feito essa análise? Nunca tinha feito uma análise de solo na vida. Então, você vê o quanto grave é isso. E são vários, né? A grande maioria. Então, por isso que, para melhorar o consumo de calcário, chegar a 1 tonelada em média por hectare ano, que seria o mínimo ideal, nós teríamos que trabalhar com esses produtores pequenos. E hoje nós temos uma paridade de praticamente 1 tonelada de calcário consumida pela agricultura brasileira com 1 tonelada de fertilizante. Quando os nossos experimentos mostram que pelo menos precisa ser 3:1. Porque o 1.000 seria um mínimo, 1.000 quilos de calcário por hectare, 1 tonelada por hectare. Mas o ideal, os nossos experimentos mostram que para cada tonelada de fertilizante que você usa, deveria consumir 3 de calcário. Então seria um número muito maior. Ainda falando do calcário, a gente pode entrar num assunto que hoje está na boca de todo mundo, né? Está todo mundo comentando, todo mundo tentando entender. Aliás, muita gente com informação errada, falando muita bobagem por aí, que é a questão do sequestro de carbono, né? Qual que é a relação do calcário com a diminuição do gás carbônico na atmosfera? O quanto que o uso do calcário pode ajudar na sustentabilidade e pode ajudar na preservação mesmo do planeta? Quando você corrige bem a acidez de solo com o calcário, você aumenta muito a produção da cultura e a primeira coisa que cresce é a produção de biomassa. De vez você ter um pé de milho de 1 metro de altura, você tem um pé de milho de 2 metros de altura. Então a produção de biomassa é muito favorecida com a correção da acidez de solo. E toda vez que você produz mais biomassa vegetal, você sequestra mais carbono da atmosfera e fixa ele no solo. Então é uma técnica extremamente interessante. Inclusive esse sistema hoje que está se falando muito de fixar mais carbono via pastagem, melhoramento de pastagem, está muito ligado à correção da acidez de solo nas áreas de pastagem, que é onde se utiliza também muito pouco calcário. Apesar de que eu, quando coloquei essa conta, eu deixei a pastagem de lado. Essa conta de 1 tonelada. De 1 tonelada de calcário, a pastagem está de lado, porque nós temos aí mais de 100 milhões de hectares cultivados com pasto hoje, nativos e alguns, maioria pastos formados, né? Mas o consumo de calcário nas áreas de pastagem é muito baixo também. Se incluir a parte de pastagem, nós deveríamos estar consumindo aqui 100 milhões de toneladas de calcário.